Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Você já está abençoado nesta manhã? Amém. Só de poder vir aqui já é uma bênção, né, irmãos? Graças a Deus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Cadê a professora para ficar aqui? Levar aí? Hã? A Débora? Isso. Amém. Glória a Deus. Todos lá. JP. Amém. Confisca o celular dele. Amém, queridos? 2 aos Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. Estivemos viajando esta semana passada. Fomos para um casamento lá em Belo Horizonte. Fizemos uma boa viagem, graças a Deus. Se você não achou ou não trouxe a sua Bíblia, acompanhe a leitura ali na tela. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Verso 6, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E o verso 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Amém. Pai, te damos graças pela tua palavra lida, Senhor. Pai, essa palavra, ela é poderosa. Essa palavra vem do teu coração, Senhor. Essa palavra vem da tua boca. Nós queremos ser abençoados por esta palavra nesta manhã. Pedimos a tua graça, pedimos a tua bênção e a tua unção. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele está, de certa forma, fazendo a sua defesa, não é? A defesa do seu ministério. E ele está dizendo que o seu ministério lhe foi concedido pela misericórdia de Deus, certo? É a misericórdia de Deus que nos concede as bênçãos, as benesses
da sua graça. Aí ele vai dizer que, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, porque são vergonhosas, elas devem ser ocultadas, e é assim mesmo. O que é vergonhoso, o que é deplorável, não se faz publicamente, muito embora estamos vivendo uma sociedade que está cada dia mais perdendo a vergonha. Perdendo a vergonha. Basta ver o que apresentam nas redes, o que apresentam nos carnavais, o que apresentam nas novelas. Está descarado demais, estão perdendo a vergonha, não é? Aquilo que postam nas redes sociais, meu Deus, estão perdendo a vergonha. Não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. A palavra de Deus é o baluarte da verdade. Não pode ser adulterada. E é interessante que, consultando aqui essa expressão, de adulterar a palavra de Deus, ela não pode ser nem falsificada e nem pode ter o seu conteúdo ou o seu sentido adulterados. A palavra de Deus e a verdade não pode ser adulterada, não pode ser relativizada. Ela é a palavra de Deus. Então ele vai dizer, ainda na sua defesa, e por essa razão ele recomenda, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Quando fazemos o juramento, não sei se continua fazendo, né? Juro, põe a mão sobre a Bíblia, né? Juro dizer a verdade, toda a verdade e nada mais do que a verdade. Amém, queridos? Muito bem, mas ele vai dizer assim: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. Aqueles que não recebem a luz do Evangelho vão se perder, irmãos. Não há outro meio, não há outro caminho, não tem recursos outros que não seja pelo Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16 está escrito assim: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso não pode ser adulterado, não pode ser falsificado, né? Mas aqui, irmãos, ele vai falar uma coisa muito importante, muito significativa. Ele diz assim: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha que coisa. Então eu pergunto assim, mas quando eu falo Deus desse século, está falando de Satanás, tá? E esse século é o tempo que se delimita, não é, entre a vinda de Jesus e a consumação dos séculos. Esse é o presente século. Então, o príncipe desse mundo é Satanás. E a pergunta é: então Satanás tem tanto poder assim? Capacidade de cegar as pessoas, capacidade de impedir que as pessoas, né, vejam ou permitam que a luz do Evangelho brilhe nos seus corações? Pois é o que está dizendo aqui: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Como é que ele faz isso? Muitas formas. Devemos pensar de uma forma simbólica, que seria, digamos, aqui está alguém, tá?
E a luz do Evangelho está vindo de cá, digamos. Satanás, com a sua capa preta, se coloca aqui como que ocultando a visão da glória de Deus, embaçando a visão da glória de Deus, impedindo que esta pessoa contemple a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Desculpa. Isso seria uma ilustração, né? Seria uma performance a respeito disso aí. Mas, na realidade, irmãos, ele tem muitas ferramentas que ele pode usar. A Bíblia diz que nós temos 3 grandes inimigos, né? Inimigo do homem. E o primeiro deles é exatamente o diabo, Satanás. É o grande inimigo da humanidade, irmãos. É aquele que, por todos os meios que lhe é possível, ele quer impedir que as pessoas se aproximem de Deus. O segundo inimigo é o mundo. O mundo, irmãos, quando fala o mundo, é tudo que está aí, tudo aquilo que atrai, tudo aquilo que encanta, tudo aquilo que faz a pessoa desejar. É o mundo, as coisas que estão no mundo. E o mundo, cada dia mais, ele tem coisas, digamos, boas, aparentemente boas, para oferecer para as pessoas. Cada vez mais. E a Bíblia diz que o mundo jaz no pecado. O pecado é algo próprio, é algo, digamos, inerente a esse mundo perdido, sem Deus. E o terceiro inimigo, irmãos, ele vai dizer que é a concupiscência. Concupiscência, irmãos, é desejo, é apetite para as coisas. Então ele vai dizer que é a concupiscência dos olhos. Dos olhos. Tem um comercial rodando que diz que ninguém pode roubar aquilo que não vê, né? Então eles soltam lá uma fumaça, negócio de seguro, né? De seguro, não sei. Solta lá uma fumaça que escurece todo mundo e a pessoa não vai querer roubar, não é? Então, mas aquilo também tem um ditado muito antigo que diz assim: aquilo que não é visto não é cobiçado. Aquilo que não é visto não é cobiçado. Então, através da concupiscência dos olhos, as pessoas são atraídas, elas vão ver e vão desejar e vão irão, né, em busca daquilo, para realizar aquilo que aquilo despertou de desejo nelas. Também fala da concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? A concupiscência da carne são os desejos carnais que existem na nossa natureza. Eu quando falo a esse respeito, eu dou uns 2 ou 3 exemplos do que é a concupiscência da carne. Veja só, nós temos nosso apetite alimentar, não é? Você senta diante de uma mesa farta, com as guloseimas lá, com os assados, os preparados. Você tem um apetite, você vai comer aquilo. Você vai comer aquilo. Mas, num dado momento, a Bíblia diz que o seu apetite pode se tornar desordenado. Então, o apetite, que é algo saudável, importante, coisa triste é não ter apetite, né? Você sentar diante de uma mesa e não ter a fome, não ter a vontade de comer. Isso é triste. Mas quando torna-se um apetite desordenado, aquilo passa a ter o nome de glutonaria. É comer acima da sua necessidade, é comer quando já não, até
o apetite já se foi, está comendo por glutonaria, não é? E tem a outra concupiscência, irmãos, que a outra questão aqui, que está nesse pacote de inimizade, é a soberba da vida. A soberba da vida, irmãos. Onde é que nós vamos encontrar a soberba? Tem muitas coisas, irmãos. Uma pessoa, às vezes, por estar bem vestida, e tem algum erro em estar bem vestida, não tem, irmãos, nada de errado. Mas ela vai se aproximar de alguma pessoa que não está bem vestida, e ela vai se ensoberbecer em relação àquela pessoa, vai até evitá-la, vai até não querer aproximar-se dela, porque a soberba, naquele momento, está dominando o seu coração, né? Você, puxa vida, você acabou de comprar um carro, e que carro você comprou? Você comprou o carro dos seus sonhos, né? Você comprou um veículo que você trabalhou, ajuntou, economizou, pronto, está aqui o meu carro. Aí você ainda naquilo, sentindo uma felicidade. Tem alguma coisa errada nisso? Não tem, irmãos. Não tem. Mas aí quando você está indo aqui, né? O sinal fechou, você parou, aí para um carro que ninguém tem aqui, né? Para uma Brasília aqui do seu lado. Festinha. Fiesta? Não. Fiesta é carro de luxo, né? Para que uma Brasília, um Fusquinha. E você, porque está no seu carrão, né? No seu SUV, sei lá o que você gosta, você vai olhar assim, ó, no desprezo. E pensar assim no seu coração, coitado. É isso? Esse coitado que você falou é algo que tem a ver com a soberba que naquele momento está manifestando na sua vida. Então, essas coisas, essas ferramentas do diabo são usadas para embaçar, para se interpor entre nós e a glória de Deus que quer ser revelada a nós. E ele tem outras armas também, irmãos. Por exemplo, ele te dá benefícios ilusórios. Ilusórios. Eu sei, ele te dá um emprego que de repente você vai ficar estufado naquele emprego, né? Puxa vida, eu ganhava 2.500, agora estou ganhando 15 mil. Amém? Tem alguém ganhando 15 mil aí? Amém. Geralmente não manifestam, né? Um ali manifestou, mas geralmente quem ganha muito não manifesta. Mas muitas vezes, irmãos, isso é alguma coisa que através disso o diabo vai te encher de ilusões. Vai fazer você pensar que você é o que você de fato não é. Vai fazer você imaginar coisas mirabolantes. Eu nunca vou esquecer que eu estava sentado assim, na casa de uma irmã, eu e uma outra pessoa. E de repente tinha uma notinha no jornal, na primeira página do jornal do Estado de Minas, e naquelas notinhas pequenas que vem assim, só uma coluninha, né? Falando sobre as pessoas que são consideradas ricas no Brasil. Irmãos, isso é 40 anos atrás, eu era solteiro. As pessoas que são consideradas ricas, o padrão de riqueza no Brasil. E aquela notinha ali, o colunista comentava que eram pessoas, naquela época, que tinham uma despesa mensal
de $30.000 para cima. Despesa mensal, com ração de cachorro, ração de papagaio, com viagens para o exterior, com a frequência em restaurantes caríssimos. Então, juntava tudo isso, mais o jardineiro, mais a babá, mais a professora de aula particular de inglês e tal, mais a academia dos filhos e tal, essa pessoa atingia um valor de $30.000 por mês de gasto regular dela. Então essas pessoas eram o padrão de ricos para o Brasil. Deve ser o mesmo hoje. Se é dólar, é por aí também, né? $30.000, R$5 o dólar, 150 mil por mês. Nós pobres vamos ficar horrorizados com isso. Estou olhando a cara da Luana ali, ela está fazendo uma cara assim de quinta espantada, né? Esse é o paradigma. E aquela pessoa que estava comigo naquela sala, ela ficou abismada, irmãos. Porque falou, uai, nossa. Bom, aí depois de falar dos ricos, ele fala da classe média. E dá lá um valor que era da classe média, sei lá. Classe média hoje deve ser. Quem ganha aí, sei lá. Para mim, 10 mil por aí deve ser classe média alta, né? E quando falou os ganhos de quem era considerado classe média, mexeu com ele. Ele era bem empregado, tinha um bom salário, trabalhava numa mega empresa, mas ele não ganhava aquilo. Ele falou assim, com tristeza, eu vi a tristeza nas palavras dele. Eu disse, nossa, eu sempre pensei que eu era classe média. Sorte dele que não pensava que era classe rica, né? Senão ele ia bater a cabeça no poste. São ilusões, irmãos. E o dinheiro, às vezes, faz a pessoa criar muitas ilusões e adquirir muitas coisas e comprar. Né? E a Bíblia fala de algumas pessoas que eram iludidas com o que tinham. Uma delas é o rico, né, da parábola do Lázaro e o rico. Aquele homem era rico, vivia comendo na sua mesa farta, com os seus amigos, seus convivas, e o pobretão lá fora. E aquele homem era iludido por causa da sua riqueza. Mas aí uns dias, diz a Bíblia que ele morreu. E morreu também o Lázaro, que ficava ali tentando comer um restinho, uma sobra do que caía da sua mesa. Só que aí diz assim, morreu o rico e foi sepultado. Comum a todo mundo que morre. Né? Sepultura ou crematório. Né? Não sei o que vocês preferem. Alguém aqui gostaria de ser cremado? Eu. Cremada? Eu escrevo. Quem não tem Jesus vai ser cremado, né? No mármore quente, né? No lago de fogo. Depois a gente fala sobre o negócio de cremação, tá? Quero falar esse respeito. Então, irmãos, morreu o rico e foi sepultado. Aí diz assim, morreu também um pobre, até aí comum. Morreu o rico e foi sepultado. Morreu também o pobre, mas não disse que foi sepultado, embora tenha sido, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Um morreu na ilusão de que era rico, era poderoso por Deus. Outro homem que a Bíblia fala, irmãos, que é iludido também, então, era um agricultor, né? Era lá do agrobusiness, e ele plantou, irmãos, e colheu a rodo. A colheita dele foi tão grande que ele não tinha onde pôr, os seus celeiros já não cabiam mais. Olha que bênção. Tem alguma coisa errada em plantar e colher muito, irmãos? Tem alguma coisa em vender bem o seu produto lá na sua empresa, no seu ramo de negócio? Nada errado. Mas aquele homem, ele pensava só em si.
Aí ele teve uma ideia: olha, eu vou destruir todos os meus celeiros que são ineficientes e vou construir celeiros novos que caibam toda a minha produção. Então, quando eu fizer isso, eu direi à minha alma, eu direi a mim mesmo, como minha alma: folga-te. Olha, irmãos, aí nós vamos, arregala-te, porque tens muito em depósito. São ilusões, irmãos, que o diabo coloca na mente das pessoas. Para quê? Para não permitir que a glória do Evangelho na face de Cristo resplandeça na vida delas. O que foi que ele ouviu a seguir, irmãos? Uma dura palavra: louco. Podia ficar só louco, tá? Louco, hoje te pedirão a tua alma, como pediu daquele rico, e como pediu também daquele pobre. Pedirão a tua alma, e você vai dar o quê? Vai dar trigo, vai dar cevada? O que você vai dar para resgatar a sua alma? Ô irmãos, o resgate de uma alma é um preço muito alto, é um preço imensurável, é um preço que não passa por nenhuma contabilidade, é um preço único, pago por uma única moeda: o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Aleluia. Aí Paulo segue mostrando essas coisas, que o príncipe desse século, Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Cristo. Eu sempre digo isso aqui, irmãos, como sempre tem alguém que não ouviu, que não estava presente, como falei. Nós precisamos, irmãos, entender a grandeza do benefício de ter essa graça revelada a nós, irmãos, de ter o Espírito Santo de alguma forma removido as escamas que esse Deus do século colocou em nosso entendimento, removido aquilo para que a luz resplandecesse em nós. Temos que ser agradecidos. Sabe por quê? Uma coisa que o diabo coloca muito para as pessoas é exatamente a adulteração da palavra de Deus. A verdade chega para as pessoas, às vezes, distorcida, às vezes até usando o texto sagrado, mas chega torcida, chega com informações que não são verdadeiras. Mas quando o Espírito Santo faz isso conosco, nós somos privilegiados, irmãos. Privilegiados. Porque aquela graça finalmente ultrapassou as barreiras de Satanás, removeu as escamas do nosso entendimento e a luz brilhou no nosso coração. Quando eu digo a luz brilhar no coração, é algo que só quem já experimentou sabe dizer o que é. Quando você vive no engano, ai meu Deus, toda vida eu pensei que isso aqui era certo. E o próprio apóstolo Paulo experimentou isso. Ele vivia no engano do judaísmo. E ele fazia tudo pelo judaísmo. Era era um modelo de fariseu. E tudo que ele fazia entendendo que estava agradando a Deus. Até mesmo perseguir a igreja. Prendia os cristãos, levava para serem espancados, serem açoitados, alguns apedrejados. Mas de repente a escama caiu.
no momento que foi tão interessante, quando ele ia ali naquela estrada, indo numa viagem lá para buscar cristãos que estavam prosperando lá em Damasco, e de repente a luz, essa luz do Evangelho, brilhou, irmãos, e foi um brilho tão intenso, tão forte, que ele estava montado no seu animal, ele caiu ao chão, irmãos, e o brilho foi tão intenso que as suas vistas, olha só, as escamas apareceram, e ele ficou cego. Na realidade, cego ele tinha sido até aquele momento, porque quando ele chega, conduzido à casa de Ananias, uma ferramenta de Deus, um instrumento de Deus, coloca as mãos sobre ele e ora por ele, dizendo: irmão Saulo, o Senhor me enviou para que as suas vistas fossem restauradas e que você recebesse o Espírito Santo. Naquela mesma hora, irmãos, caiu como escama dos seus olhos, e ele viu Ananias, mas ele viu mais, ele viu que ele tinha encontrado alguém lá naquele momento apoteótico, naquele momento maravilhoso, porque ele caiu cego e ele viu com os olhos fechados, mas ele viu que estava diante de alguém, e aquela voz fala com ele: Saulo, o que você está fazendo, filho? Perseguindo a igreja. Você está perseguindo a mim. Eu sou a igreja sou eu. Quem é essa? Eu sou Jesus. O perseguido. Eu sou Jesus. O maltratado. Eu sou Jesus. Crucificado, mas essa é. Levanta, entra na cidade e lá te será dito o que você deve fazer. Eu não sei de ninguém que caiu do cavalo. É possível, né? Que de maneira simbólica, muitas vezes a gente cai do cavalo. Né? Cai do cavalo. Mas às vezes, irmão, o nosso cavalo é outro. Às vezes é o cavalo do orgulho, é o cavalo da arrogância, da prepotência. Às vezes é o cavalo do erro doutrinário. Recebeu uma palavra adulterada, recebeu uma palavra modificada e que está te conduzindo para o erro, quando a luz de Cristo quer brilhar no seu coração e fazer você andar agora na luz da glória de Deus. É algo maravilhoso, irmãos. Não há nada melhor neste mundo. Eu não entendo por que pessoas, vez por outra, se desviam da verdade. Eu tenho quando eu encontro alguém assim que abandonou o caminho, ele tem uma pergunta que eu sempre faço para a pessoa. Eu digo assim: está me vendo, não? Abandonou Jesus? Aí eu falo assim para a pessoa: me conta o que você achou de melhor. Fala para mim o que você achou melhor do que Jesus. E se você provar que é melhor, eu quero também. Não é? Então, queridos, quando essa luz entra no nosso coração, tudo muda. Tudo muda. E aí o apóstolo vai dizer no verso 7 assim, irmãos: preste atenção. Temos, porém, este tesouro. Isso que eu estou falando é um tesouro.
é algo de grande valor, irmãos. Não se troca por nada, não se substitui por nada. Temos, porém, este tesouro, e esse tesouro, irmãos, ele está dizendo aqui, ele está colocado em vasos de barro. Eu quero chamar a sua atenção aqui, estamos caminhando para o final. Temos esse tesouro em vaso de barro. Por que isso, irmãos? Essa coisa tão preciosa, tão libertadora, tão transformadora, é colocado num vaso de barro. Vaso de barro, irmãos, é um vaso perfeitamente quebrável. Não pode cair, irmãos. Quando a gente entra nessas lojinhas de R$1,99, você passa perto, se está acompanhado de criança, você passa perto daquelas prateleiras que tem esse potinho de vaso ali, cuidado, tem uma plaquinha lá, quebrou, acabou. Porque se esbarrar, irmãos, não é como o plástico, não é como o alumínio, é barro, é quebrável. Temos esse tesouro, algo tão precioso, em um vaso quebrado. Por que isso? Aí ele vai explicar. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Essa coisa tão preciosa não é um produto humano, não é uma filosofia, não é uma fantasia criada pela mente humana. Isso é algo excelente. Irmãos, eu estava pesquisando essa palavra aqui, da excelência, no grego upérbole, não é hipérbole, é upérbole, que significa que é tão excelente que às vezes excede a excelência. Entendeu isso? É tão excelente que chega a ser excessivo, parece que não precisava ser tanto, mas é assim, a excelência do poder seja de Deus e não de nós, é o máximo, e nós precisamos entender aqui, que nós, de fato, somos vasos de barro. Sabe por que, irmãos? Nós somos tão perfeitos. Eu fico olhando às vezes, irmãos, a nossa fragilidade humana, ela é tão destacada, que até no sentido de, puxa vida, não sei, às vezes um gato cai lá em cima, e cai em pé. Eu vou te jogar lá de cima, ver se você vai cair em pé. Se te jogar de cabeça, você vai cair de ponta cabeça, como diz aqui em São Paulo. Né? Jogar deitado, vai cair deitado. Os animais, o mês passado, um galo que tem em casa foi visitar um outro galo, que é nosso também, mas está morando lá no vizinho. Foi lá e papotou. Aí, no outro dia, cheguei lá. Sanguentado, a cara aberta. Fiquei até com medo de ter furado o olho. E ele é um galo novinho, ele nem tem espora ainda. Mas é valente, né? Parece com um dono. E ele, todo ensanguentado, ficou lá, com o corongo. Eu falei, o que eu vou fazer com esse galo? Vou levar na veterinária para um galo? Mas faço ele. Mais fácil chamar a irmã Elisa. Porque lá, quando a gente quer mandar um galo para a panela, a gente chama o Severino que degola e a irmã Elisa que prepara, né? Ontem mesmo, né?
Quinta-feira mesmo teve uma festa lá. Todo ensanguentado, não. Eu fui no outro dia, eu notei que ele estava parado, não estava andando no galinheiro. Aí ele foi andar, estava mancando, irmãos. Parece que tinha quebrado a perna. Ah, meu Deus do céu, ele está todo machucado, mas quebrou o pé ainda. Irmão, não tomou uma cibalene, não tomou um Doril, não pegou nada. 3 dias depois, agora estava bom. Estava tão bom que ontem ele caçou da briga. Só que o galo veio de lá fazer uma visita e o pau quebrou. Aí eu fui lá, peguei uma vara, estou tocando, pá. Daí a pouco ele começou a prevalecer, eu deixei um pouquinho, deixei ele ir afora, né? Mas aí ele pôs o outro galo para correr e foi atrás dele, irmãos. Aí eu entrei no meio do mato lá, entrei no quintal do vizinho, olhei. Aí eles chegaram, você falou, meu galo, os galos estavam brigando ali, não está aí não? Não, não está não, eles estão lá no projeto. Aí não achei. Quando foi ontem à noite, ele chegou lá de novo, todo sanguentado. Menos um pouco, estava todo cheio de sangue. Mas eu estou falando isso para ver que a capacidade de restauração é muito maior, irmãos. É muito maior do que a gente. Não é? Há pouco tempo o cachorro comeu alguma coisa lá que fez mal. Ele vai lá, mora uma grama lá, um mato qualquer, daí a pouco está perfeito. A fragilidade nossa, irmãos, é muito grande. Mas existem também as nossas fragilidades no caráter, na personalidade. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas por prismas estranhos, que só nos permite focalizar na fraqueza dela, no barro que ela é, no vaso frágil que ela é. E aí, irmãos, às vezes na igreja tem pessoas, irmãos, quando eu digo que tem pessoas, é porque eu estou sendo bonzinho. Porque todos nós temos as nossas deficiências. Sim ou não? Sim. Olha, confissão coletiva, bacana. Temos assim, irmãos. As minhas falhas nem sempre serão as suas, as mesmas. São as minhas. E as suas nem sempre serão a do outro irmão ali. Mas nós aprendemos a olhar as pessoas pelo seu lado negativo, pelo seu lado pior. A gente fala assim, aquele irmão ali, eu até evito. Por que você evita? E se as pessoas forem te evitar pelas falhas que você tem, de comportamento, até mesmo de caráter, de conduta cristã? Conduta cristã, irmãos, a rigor é para poucos. É para poucos. Você ser uma pessoa, um crente irrepreensível, é para poucos. Porque você faz uma boa caminhada de maneira irrepreensível. De repente você escorrega. Escorrega na casca do abacate. Então presta atenção. Temos esse tesouro, essa joia, num vaso frágil. Então presta atenção. Precisamos aprender a olharmos uns aos outros por outro prisma. Sabe qual prisma? O prisma da graça. O prisma da graça. Nossa, aquele irmão ali é tão tratante, mas pela graça ele não deixa de ser meu irmão. Pela graça ele não deixa de ser filho do Senhor e carrega na sua vida, na sua alma, um poder tão excelente que supera o seu defeito, a sua má qualidade. E aquele irmão, um dia ele falou uma mentira que eu não gostei. E você está pensando nessa mentira até hoje? Quantas verdades ele falou depois dessa mentira e você nunca o elogiou pelas verdades que ele fala? Até porque falar a verdade é obrigação, né, irmãos? Mas faz uma coisinha que te falou ou te fez, falou algo com você, maltratou o seu filho, e você vai olhar
porque ele fez, maltratou o meu filho. Temos essa coisa preciosa em vasos que quebram. Aleluia. Vaso ruim, fala comigo. Vaso ruim, Não quebra. tem certeza? Então eu vou perguntar, e vaso bom? Quebra? Sim. Vaso ruim não quebra, porque cai na hora. Né? Ontem em casa, eu disse que derrubou um copo lá, e o copo fez tanto barulho, que eu falei assim, virou 10 pedaços. Uma xícara, né? Eu pensei assim, pelo menos a asa ela vai quebrar. Inteirinha. É a xícara que eu gosto, né? Agora eu comprei 3 delas. É a xícara que eu uso. Vaso ruim não quebra. E vaso bom, segundo essa palavra, quebra também. Quebra também. Mas eu quero acrescentar uma coisa: o vaso bom não precisa esperar para ser quebrado, ele precisa se quebrantar diante da excelência do poder de Deus. Ele precisa se deixar quebrar. E estava vendo aqui a leitura de Marcos 14 e João 13 também fala a mesma coisa, o jantar em Betânia. E aquela mulher, irmãos, ela buscou guardar um perfume de grande valor, um nardo puro. E ela pegou um vaso, um vaso de alabastro, e ficou gotejando. Né? Todas as economias dela, ela ia lá e comprava uma colherzinha daquele perfume de altíssimo valor. Aí quando aquilo estava cheio, ela teve um encontro com Jesus. Né? Ela ficou sabendo que Jesus, convidada, né, estaria lá na casa de Simão. Simão era cunhado de Lázaro, provavelmente esposo de Marta, né? E ela falou, Jesus estava lá. Ela pegou o seu vaso de alabastro contendo aquele perfume. E ela foi. E de repente, a grande surpresa, ela quebrou. Dizem que o vaso de alabastro, o vaso para essa finalidade, ele era feito tinha a boquinha dele, mas tinha um gargalozinho bem estreito. Alguns acham que é para que, se eventualmente aquele vaso caísse, tombasse, até se aí pegar de novo, teria escondido bem pouco perfume, o seu prejuízo seria pequeno. E ela queria derramar, e ela não tinha como ficar ali gotejando aquilo na cabeça de Jesus. Então ela pega o seu vaso e quebra. Era um vaso quebrável, era um vaso bom, era um vaso de alabastro, mas que também precisava ser quebrado. Era um vaso bom, contendo um perfume valioso, mas ela quebrou aquele vaso para derramá-lo na cabeça de Jesus. E sabe o que eu li hoje, irmãos? O que eu observei hoje na minha leitura desse texto aí? O texto diz que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. O outro texto de João diz que ela derramou aos pés de Jesus. Contradição? Não. Como se diz? Confirmação. Eu acho que, eu não sei qual a quantidade de livros, mas derramou aquilo na cabeça, então, tamanha abundância, que aquilo desceu pela cabeça de Jesus e chegou aos seus pés
lá nos pés, ela enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. Vaso bom, vaso de alabastro. Eu quero encerrar dizendo uma coisa. Que vaso você é? Eu quero dizer que eu sempre vou olhar para você como um vaso bom. Eu sempre vou olhar para você como alguém que tem dentro de si uma excelência, um poder oriundo dos céus, vindo de Deus, uma graça especial que quando o Evangelho te alcançou e te transformou e te libertou de falsas doutrinas, falsos ensinos, falsas ilusões e te fez uma nova criatura, você se tornou esse vaso. É assim que eu te vejo. É assim que eu olho para você. Mas eu quero te dizer que você precisa se deixar quebrar. Se deixar quebrar. A gente vem para a oração de quarta-feira, nós até modificamos nossa dinâmica, porque a gente percebeu que estava tendo pouco tempo dedicado propriamente à oração. Então agora a gente começa orando 1 hora de oração, de 7h30 a 8h30, e o restante, compartilhar um texto, cantar uma música, fica para depois de 8h30, de 8h30 às 9h, porque nós queremos nos derramar. Sexta-feira é vigília. Ô irmãos, nem sempre na sua casa, vai aqui, limpa ali, cozinha lá, mexe a panela, descasca o alho. Nem sempre você tem um tempo oportuno, adequado, para você quebrar o seu vaso diante do Senhor. Vem para a vigília. São 3 horas que nós passamos aqui, irmãos. E vamos buscar também mais tempo para podermos orar e nos derramar, e nos quebrar, e nos quebrantar diante do Senhor, buscando mais dessa excelência, mais dessa coisa tão poderosa de Deus que existe em nós. Amém? Amém. Você entendeu tudo isso? Glória a Deus. Satanás cegou os olhos do entendimento para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho na face de Cristo, a glória de Deus. Temos essa coisa boa que é o Evangelho, depositado em vasos quebrados. Vasos quebrados. Para que a excelência seja dele. Nunca ninguém batendo no peito. Nunca ninguém se pensando, se achando. Mas sempre alguém querendo ser quebrantado para ungir os pés do Senhor. Que Deus nos abençoe, que a sua vida seja edificada através dessa palavra. Alguém nesta manhã está conosco e que ainda não experimentou essa luz do Evangelho, gostaria de fazer isso hoje. Quem sabe Deus te deu essa oportunidade para você ter esse ponto com Jesus. Se quiser manifestar, levantando uma das suas mãos, nós vamos orar por você. Se você tiver alguma dificuldade de fazer isso, pode procurar depois do culto, a gente conversa também. Vamos orar por você. Amém? Glória a Deus. Fica de pé. Amém. Amém. Glória a Deus. Nessa oração final, nós queremos orar pela nossa pátria.
Hoje é um dia emblemático, onde coisas poderão desencadear para um lado ou para o outro. Né? Estamos vivendo momentos difíceis. Difíceis que podem piorar. Difíceis que podem piorar. Vamos orar pela nação, orar pelos governantes, né? Meu Deus, somos o teu povo, somos a tua igreja, somos os teus filhos. Queremos te agradecer por esta boa oportunidade de estarmos juntos, de louvar o teu nome e de ouvir a tua palavra. Meu Deus, nós queremos nesta hora levantar a nossa oração, a nossa súplica, em favor da nossa nação. Ó Deus, o mundo está a ladeira abaixo, Senhor. O mundo está a ladeira abaixo. Mas nós queremos que o Senhor ponha um freio na nossa nação, para que ela não perca o rumo, Deus, para que o destino dessa pátria, querida e abençoada por Ti, seja preservado, Senhor. Porque aqui está o Teu povo, e nós, como parte desse povo, clamamos pela Tua misericórdia. Queremos orar em favor dos acontecimentos últimos. Oh, meu Deus, estamos passando vergonha, mas o Senhor vai transformar o nosso luto em cântico e a nossa vergonha em júbilo. A nossa súplica em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, com o amor de Deus, o Pai eterno, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo, sua unção, seu poder, esteja sobre a vida de cada um dos irmãos aqui presentes, e de todos aqueles que em toda parte invocam e bendizem o santo nome do Senhor. Aqueles que assim creem, digam amém. Amém. Também vamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Um bom domingo para vocês.